Olá, está começando o Religare, Conhecimento e Religião. O cultivo da espiritualidade faz diferença no exercício da liderança? Qual pode ser o papel da espiritualidade para a liderança? No Religare de hoje, nós vamos conversar com Vanderlei Soella. Ele é doutor em administração pelo programa de pós-graduação em administração da PUC Minas. Vanderlei, prazer recebê-lo novamente aqui no Religare. Prazer todo meu, muito obrigado pela oportunidade de partilhar essas ideias. Bom, e você pode acompanhar esta entrevista e outras entrevistas do Religare no YouTube. Procure por Religare, Conhecimento e Religião. Aproveite, se você não estiver ainda seguindo o canal, aproveite para se inscrever e marcar no sino para receber as nossas notificações quando o novo programa for ao ar. E gostando do programa, compartilhe com seus amigos, curta a página do Religare lá no YouTube. Vanderlei, eu estava pensando enquanto me preparava para essa entrevista, há quanto tempo, hein? A gente já está junto aí nessa caminhada na educação, você também na liderança, aí no Colégio Marista Dom Silvério, foi por aí que nós nos conhecemos. Pois é, tem muitas histórias já escritas, né? Muitos caminhos andados e de vez em quando eles se encontram novamente, né? E é muito interessante porque a gente tem feito essa experiência na educação, também na parte da espiritualidade, da liderança, de alguma maneira a gente se encontra nesses caminhos. Sim. Vanderlei, você acabou de defender a sua tese no início agora do ano de 2020. A gente não falava ainda em isolamento social, né? Você foi a defesa da sua tese em fevereiro agora de 2020. Você trabalhou com temas liderança e espiritualidade, né? A cruz do líder, você assim se intitulou a sua tese, né? O que você está chamando de liderança, né? O que você está propondo quando você pensa a liderança? Pois é, a liderança é um tema multifacetado. Ele gera uma diversidade enorme de compreensões portanto, é difícil, inclusive, de definir. Nós temos muitas definições, mas para efeito desse estudo nosso, concentramos bastante a ideia de que a liderança, primeiro, é um fenômeno que acontece na relação. Então, para tirar exatamente aquela ideia de que fulano já nasceu líder, que outro tem o dom e assim por diante. Pode ser como se fosse uma coisa nata. Como se fosse uma coisa nata, e eu acho que é uma bobagem discutir isso, porque nós temos as oportunidades inúmeras no dia a dia da nossa vida para exercer algum tipo de liderança. Então, o mais comum que nós temos visto é a gente dizer que é algum tipo de influência que é gerada ou provocada no momento que estabelecemos uma relação com outras pessoas. Então, ali entra um jogo de intersubjetividades e, portanto, a liderança ela tem um papel importante de alguma maneira, entender essa relação e aí fazer diferença. Então, de mobilizar as pessoas, de apontar algum caminho que possa ser feito junto com as pessoas portanto, difere de mandar, de comandar, de dar ordens, né? O que já foi também muito confundido com o papel de uma saudável liderança. Mas é um tema complexo. Sim, eu acho que também não é menos complexo falar em espiritualidade, né? Que recorte você fez, que delimitação você fez para falar de espiritualidade? Se a gente for reunir aí o que se fala sobre espiritualidade, serão muitas as possibilidades de conceituar a espiritualidade. Não, você tem razão. De fato, eu acabei escolhendo dois temas que são multifacetados, muitas compreensões. E o tema da espiritualidade não fica longe. Não é? Nós que estamos aí nessa área, que refletimos sobre isso, escrevemos e tal, percebemos que o tema, de fato, tem muitas compreensões. Né? Desde você ir de uma experiência que é muito subjetiva, que é muito sua, embora seja, de fato, uma experiência subjetiva, mas a gente vai ver que muitas vezes ela se resume em
algo que eu experimento que é só do campo religioso, que se limita a alguma prática ou algum ritual, ou que está ligado a alguma denominação. E a espiritualidade vai muito além dessa perspectiva, que é bom, não é? Inclusive, porque abre o leque e nos permite entender que a experiência espiritual é inerente ao ser humano, está ao nosso alcance. Tanto essa como da liderança, ambos estão ao nosso alcance e é possível experimentar as duas. Pois é, e você juntou isso tudo aí numa tese, né? Pensar o papel da espiritualidade no exercício da liderança. Como é que partiu, né? Qual foi a intuição, né? Por que propor essa aproximação desses dois aspectos? Eu comecei minha tese depois que praticamente eu tinha escrito já o trabalho todo, eu resolvi escrever a parte inicial, que eu chamo de duas paixões que me inquietavam ao longo da minha história, né? Então eu tenho uma longa história também ali, né? Na vida de igreja, na vida das comunidades, na vida religiosa, né? Que eu fui religioso marista muitos anos e isso me marcou muito positivamente. Todo o meu interesse, meus estudos, né? Com os temas da teologia, da espiritualidade, enfim, e as áreas que se relacionam com isso. Então, o tema da espiritualidade sempre foi muito algo do meu interesse e da minha vivência, algo que eu gosto de aprofundar, que eu gosto enfim, de escrever, de falar e tal. E eu fiz muito isso também na formação de lideranças, de juventude, de educadores, de lideranças em diversas oportunidades que eu tive, né, pela América Latina fora e outros lugares, trabalhar o tema da espiritualidade de uma forma muito, diria assim, muito apostólica, muito pé no chão, muito ligada à realidade do dia a dia, da vida. Bom, isso uma parte. Então, conjugado com isso, o tema da liderança foi algo que sempre me acompanhou muito também. Seja no meu trabalho dos grupos de jovens, desde lá muito cedo, de time de futebol, de grupos, enfim. E depois com a formação de lideranças na parte da educação. E mais nos últimos anos, 13, 14 anos, na minha experiência junto à Fundação Dom Cabral, que vai diretamente, né, no mundo dos executivos, no mundo business. E aí eu falei, puxa, agora eu preciso ligar essas duas pontas, né? Eu preciso ver que aqui tem alguma coisa que me inquieta e que de fato é bom, valeria a pena pesquisar. Tem alguma coisa por trás dessa experiência de liderança no campo da espiritualidade. E foi por aí que eu enveredei. Apesar de toda essa sua história, como história também religiosa, né, sua, do seu caminho pessoal, você, quando aborda esse tema, né, você deixa muito evidente que isso pode ser também de natureza antropológica, né? Sim. Pode não estar ligado propriamente a conteúdos religiosos, doutrinários, alguma tradição de sabedoria específica ou filosofia de vida. Né? É, como é que podemos falar de espiritualidade para além desse domínio assim do campo religioso? É muito interessante. Eu sempre tive um cuidado muito grande durante o tempo do doutorado e mesmo na hora de escrever, porque eu me dava conta de que eu estava fazendo uma interlocução com o público não necessariamente religioso ou de práticas religiosas. Então, esse cuidado eu tive o tempo todo para não ficar misturando demais e nem, como é que eu podia dizer, nem espiritualizando demais ou incensando demais, né, para usar uma linguagem religiosa, a, a, a experiência do mundo da liderança. Eu busquei autores e, curiosamente, uma vez um dos meus orientadores me disse o seguinte: você tem um conhecimento vasto de pessoas do mundo que você habita, no sentido da teologia, da espiritualidade e tal. Por que ir longe delas?
traga essas fontes importantes, maravilhosas que nós possuímos, que você gosta, enriqueça com outras, mas coloque-as como os seus principais fundamentos. E foi isso que eu fiz. De fato, eu resgatei autores diversos do meu conhecimento, da teologia latino-americana, sobretudo, mas também europeia, americana, não só teologia, mas no campo da administração, né, e no campo da liderança, para tentar entender um pouco mais esse fenômeno. Tanto é que eu cito vários autores que me trouxeram contribuições do mundo dos negócios, do mundo das organizações, falando de espiritualidade. Então, eu tive o cuidado de ler muita gente, de resgatar vários deles, para tentar perceber o que eles colocavam de espiritualidade que já estavam tratando no mundo das organizações e das lideranças. É impressionante a quantidade de material que existe, né? Exato. Produzido por pessoas dessa área, não da área de teologia ou de estudo de religião, mas da área de administração. Existe muito. Vamos lá, temos que reconhecer que está muito na literatura americana, europeia, não é mais do que na brasileira. No Brasil, a gente tem pouco ainda, partindo dessa área. Mas o fato é que a gente percebeu, então, que a espiritualidade ela tem a ver com algo próprio do ser humano. Como a gente tem, como diz o Boff, né? A gente tem a libido, como a gente tem os desejos, como a gente tem a espiritualidade. E que também envolve tudo isso. Não é? Então, a ideia é de perceber que a espiritualidade abarca o amar, o fazer, o perder, o começar de novo, a surpresa, a tragédia, enfim, envolve. Por isso que é importante, e eu tentei trazer isso, que é esse enfoque numa dimensão antropológica como um gancho possível para você conversar com as pessoas que estão no mundo dos negócios, mais afastados, digamos, dessa linguajar religioso cotidiano nosso. Ô Vanderlei, vamos deixar para aprofundar então no segundo bloco, que eu quero ouvir de você como é que foi a experiência de conversar com essas pessoas, né, do mundo organizacional. No Religare de hoje nós estamos falando sobre espiritualidade e liderança. O nosso convidado, Vanderlei Suella, fez um trabalho no programa de pós-graduação em administração da PUC-Minas, sua tese de doutorado, e ele está conversando com a gente aqui sobre os resultados da pesquisa que ele fez. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Olá, estamos de volta com o Religare Conhecimento e Religião. Nós estamos conversando hoje sobre espiritualidade, liderança. O nosso convidado, Vanderlei Suella. Bem, Vanderlei, você falava exatamente no final do bloco, não é? O quanto que você assumiu aspectos do perfil assim, mais antropológico da espiritualidade. Não é? E eu gostaria muito de saber como é que foi o seu contato com as pessoas do mundo organizacional e como é que elas receberam. Não é? Porque a gente sabe de muitos trabalhos que existem sobre esse tema, como você reforçou, né? Mais na Europa, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos também alguns trabalhos. Como é que foi essa relação? Como é que foi a recepção, né, da sua pesquisa? Nós escolhemos 12 pessoas, claro, e não foi assim, numa canetada, a gente definiu, um ia puxando o outro, e os relacionamentos, né, o network foi ajudando. Claro que via meu conhecimento de algumas pessoas pela Fundação Dom Cabral, então nós conseguimos chegar a pessoas. Então a escolha foi líderes sêniors, então não era gente jovem. Nós escolhemos pessoas já experimentadas na estrada mesmo, né, da liderança e do mundo executivo, em diferentes lugares, até nos Estados Unidos, que a gente fez entrevista por Skype, mas diversos aqui em São Paulo, Belo Horizonte, enfim, em outros lugares, homens e mulheres, para a gente, e a gente percebeu, assim, primeiro, uma aceitação muito boa. Inclusive, no momento que eu
dizia, olha, a gente precisa gravar um trabalho de doutorado, etc. Explicava, não, fique à vontade, você pode usar isso se você quiser. E teve gente que deu sugestão até para a gente fazer podcasts e colocar pedaços do que eles falaram e tal, foi muito interessante. E aí o surpreendente é exatamente quando nós é, trazemos a temática. Porque nas perguntas que nós usamos como uma estrutura guia, né, da nossa conversa, é, eu não perguntei sobre se eles eram, se eles, o que sabiam de espiritualidade, por exemplo. O que a gente Esse, perguntava, sim, sim, o esse que, termo você então não usou com eles. não, não. Então a gente perguntava, nós íamos por temas que nos levasse a essa direção de alguma forma. Por exemplo, como que você, nesse papel de liderança, enfrentou ao longo dessa jornada de 20, 30, 40 anos, as crises? Como é que onde que você encontrava inspiração para levar adiante um projeto no momento que não era nada claro, etc, etc. Como que era o relacionamento com as pessoas com quem você convivia, etc. Então, a última pergunta, sim, quando nós chegávamos a determinado momento e nós falávamos, você é uma pessoa de fé? Por quê? Porque a palavra fé foi a única que nós usamos com essa conotação religiosa, porque depois nossa parte teórica trouxe muito essa dimensão. Eu trabalhei o tema da espiritualidade muito a partir da noção de fé. E fé, aí nós vamos ter que entender depois também, né, toda a explicação que é uma definição do Paul Tillich, que eu me encantei por ela, eu falei, aqui está uma coisa que pode falar para todo mundo, que ele diz assim, que é o estar possuído por aquilo que nos toca incondicionalmente. Isso é Isso. a fé. Anotei isso aqui, inclusive. O estar possuído por aquilo que nos toca incondicionalmente, que nos abraça incondicionalmente. Né? Então, o que é que te envolve incondicionalmente, que você põe energia, que você põe a sua vida, que pode ser coisa ruim também. Né? Ele não está dizendo que é só coisa positiva, é aquilo que te abraça incondicionalmente, que você não põe muita condição para a coisa, que você se vê envolto por aquilo. E mais um detalhe que ele completa, é se ver neste abraço incondicional como pessoa inteira, de forma integral. E isso é fundamental para entendermos, então, a dimensão da espiritualidade que está nas pessoas, que está ao alcance das pessoas. Como já dizia o nosso amigo querido que morreu há pouco tempo, né, Dom Pedro Casaldáliga, que a espiritualidade é o mais profundo de qualquer ser humano, né? A sua busca, o seu desejo por algo mais profundo, de continuidade, de dar sentido para as experiências, a alegria, como você contagia o outro, a mística que te orienta. E isso está nas pessoas, isso é do ser humano. Às vezes está ali escondidinho, está calado, está, né, meio que vestido com outra roupa, né? E entre as respostas a essa pergunta, alguma te chamou assim mais atenção? Olha, uma experiência que me chamou muita atenção, eu estava com um executivo, não vou citar nomes até por respeito, Sim, né, sim, claro. mas um executivo famoso, conhecido em nível nacional, em São Paulo, sujeito que você tem dificuldade quase para marcar na agenda, né, porque ele é muito ocupado. E estou lá no grande centro empresarial de São Paulo, né, e ele me atende e até avisou assim, ó, daqui meia hora eu tenho outro compromisso, etc e tal. E aí quando eu fiz essa pergunta, ser um homem de fé, aí ele falou assim, espera aí que nunca ninguém me fez essa pergunta. Eu nunca respondi sobre esse assunto. Eu tenho que pensar um pouquinho. E depois ele elabora aquilo. E o nosso tempo de meia hora passou também de meia hora. E quando eu Sim. saí de lá, desci, entrei no táxi, me despedi dele, enfim, fui embora. Ele me ligou. É coisa assim, também impensada naquele momento. Me Sim. ligou dizendo assim: muito obrigado pela conversa que você teve comigo. Aí eu até brinquei assim, mas não fui eu que conversei com você, né? Você que conversou comigo, né? Então, assim, aqui tem alguma coisa. E isso me fez concluir que ouvi de outro, né? Por exemplo, que me chamou muita atenção, que ele disse assim, muito emocionado, ele falou: eu tenho referências importantes na minha vida como executivo, como líder, etc.
Mas eu vou te dizer uma coisa: nós não temos no nosso ambiente de negócios muito espaço para esse tipo de reflexão. Nós carregamos isso, mas não falamos, não expressamos, não temos como compartilhar esse tipo de coisa. Isso podia ser diferente, né? Uhum. Então, o outro dizendo assim, é a forma como eu, cada dia, quando eu vou para o trabalho, eu nunca vou pelo mesmo caminho, porque eu entendo que tem coisa nova toda hora para você descobrir. Então, assim, cara, aqui tem alguma coisa que informa essas pessoas a realizarem o que realizam, né? E em nenhum momento, Wanderlei, você quis saber sobre práticas religiosas nas organizações, ou mesmo as Não, práticas religiosas dessas pessoas. não. Alguns deles têm claramente práticas religiosas e já falam, assim, abertamente, inclusive eles te dão mais cancha para você entrar em outros assuntos. Mas eu fiz questão também de não mesclar a ideia de a espiritualidade da liderança com a espiritualidade nas organizações, porque aí sim tem muita coisa Sim. produzida também, tem muitas práticas. Eu conheço empresas que têm práticas assim, por exemplo, primeiro gesto do dia na rede de supermercados, toda a rede começa com uma oração da manhã. Esteja quem estiver lá dentro do supermercado, se acredita ou não, tem o som do supermercado começa. Formação das suas equipes e tal. Isso é um jeito. E a gente não está discutindo aqui que isso é bacana, se não é, enfim. Mas não era por E esse acho, veio. sim. Eu não poderia deixar de concluir a nossa conversa sem deixar você falar sobre o símbolo que você usa, né? Você fala da cruz do líder, né? Você É. usa esse símbolo, né? Metáfora também, né? E a gente podia, então, talvez terminar a nossa conversa, né? Para você explicar para nós aí sobre a escolha desse símbolo para expressar o papel da espiritualidade na liderança, no exercício da liderança. A fundamentação teórica toda da tese, eu trabalho num tripé. Imanência, e aí todo mundo da liderança no dia a dia, que eu faço essa comparação. A transcendência, que é essa capacidade de profundidade, de ir além daquilo tudo que a gente faz no cotidiano. Então, usando uma terminologia que o Leonardo Boff usa, a imanência tem a ver com o saber, que a gente dá conta, maneja, domina. A transcendência tem a ver com o não saber, que você não domina, que está além disso, mas que você busca. E o terceiro fundamento é a unificação, ou a integração dessas duas dimensões. Leonardo Boff vai usar o termo transparência, que une imanência e transcendência para não ficar polarizado. Eu uso a expressão unificação de vida ou integração para mostrar que é possível que uma perpasse a outra e é necessário, porque senão a gente perde uma ou perde a outra, ou nega uma ou nega a outra. E aí usamos a ideia da cruz, porque a ideia da cruz, ela traz essa dimensão, esses aspectos de ser algo que eleva, mas com a... Desculpa. Algo que eleva, mas que ao mesmo tempo está enraizada no chão da realidade. Ao mesmo tempo que ela é algo que eleva, ela é algo que cria conexão. Então, a ideia do braço na horizontal e do vertical. Então, essa coisa do ascensional, da conexão, do sentido que se cruza. Então, nós vamos trabalhando isso muito, essa relação do finito e do infinito, do momentâneo e do eterno. Sim. E a gente tenta conjugar isso nas experiências, desde a dúvida, a coragem, a utopia, a esperança, o sentido, porque no final das contas a experiência espiritual é a gente dar sentido às experiências que realizamos. É isso Sim. que é a proposta da cruz. Sim. Olha, uma pena o nosso tempo ter acabado, né? Tinha muita coisa que eu ainda queria conversar com você, outros aspectos que você trabalha, né? A questão da compaixão, gratuidade,
espiritualidade Ubuntu, mas enfim, vamos ter que deixar isso para uma outra vez, Vanderlei. Ué, Obrigado por você ter participado aqui com a gente. obrigado você, foi um prazer. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode saber das nossas atividades acessando o nosso site, que está em pucminas.br/ppgcr. O Religar de hoje fica por aqui, um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religário, Conhecimento e Religião. Até lá!